continuar falando a respeito, terminamos a nossa série da oração do Pai Nosso, e agora nós vamos seguir na grande comissão, que é o privilégio que temos de deixar o Senhor Deus usar a nossa vida, de deixarmos ser usados e transformados pelo Senhor para nós podermos transbordar em outras vidas. Esse é um privilégio nosso como cristãos de adorar, de servir e de deixar o Senhor Deus nos usar. Nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor. E quando estamos comprometidos com esse desafio, então nós podemos ver coisas grandes e especiais que o Senhor faz. Eu quero começar usando aqui uma analogia que eu gosto de usar, que é quando nós pensamos aquilo que foi dito aqui a respeito da Thalita, né, da nossa irmã, quando ela fala, olha, nós não somos cantores profissionais. É a semelhança de eu e você sermos esse corpo. E é claro que quando o Senhor nos encontra, nós estamos assim, aliás, meia boca, né, com os nossos problemas, as nossas dificuldades, achando que não somos nada, e com algumas situações que às vezes eu chamo de mazelas, ou tristezas, ou dores, assim como nós ouvimos a nossa irmã Natane falar. Mas o interessante é que quando nós nos convertemos, todo esse processo, todas essas situações que a gente vivia antes, são colocadas diante do Senhor. E a exemplo do que nós vivemos aqui nessa semana de jejum, é exatamente isso, deixar que o Senhor transborde em nós da sua presença, da sua graça, da sua paz e do seu favor. Então o que acontece? Quando nós experimentamos e vivemos isso, o Senhor Deus, e isso é para quem quer, não é para todos. Por quê? Porque às vezes na família tem aquele cristão que é o mesmo cristão de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Mas existem alguns cristãos convertidos que com 2 anos de convertido, 5 anos de convertido, parece que eles têm uma maturidade de 30, de 40, de 50 anos. Por quê? Porque eles buscam o Senhor incessantemente. E o Senhor derrama sobre eles, através da sua palavra, o seu Espírito, a sua graça, o seu perdão. E eles então vão sendo restaurados. E o que acontece? Não somente são cheios do Espírito de Deus, como também podem transbordar em outras vidas a mesma graça, a mesma bênção, o mesmo favor e o mesmo perdão. Eu sou diferente neste domingo do que o domingo passado. Esta semana, nessa caminhada de intimidade com o Senhor, foi como se eu ainda fosse uma garotinha espiritual. E aos pés de Deus, revelando e corrigindo, restaurando e transformando o meu caráter, transformando o meu eu, cada vez mais semelhante a Ele. Eu posso dizer que eu quero mais que venha a próxima semana do jejum, agora em março, porque eu quero voltar a algumas experiências que eu voltei com o Senhor, ali no meu quarto de guerra, aliás, é o meu puff de guerra, e dizer, Senhor, vamos voltar àquelas conversas que o Senhor teve comigo, porque eu quero mais. E quanto mais do Senhor, menos da Ronilce. Quanto mais do Espírito, menos da Ronilce. Mais da graça do Senhor, mais do favor do Senhor, mais do perdão do Senhor, mais da palavra do Senhor em mim, e menos da Ronilce. Por quê? Porque a Ronilce precisa morrer dia a dia. A Ronilce é velha criatura, é velha natureza. Assim como o apóstolo Paulo, eu preciso mortificar a carne todos os dias, para que o Espírito de Deus seja visto em minha vida, para que não me vejam mais, porque quanto mais virem a Ronilce, vão encontrar falhas e imperfeições. Mas quando conseguirem olhar Jesus em mim, então vão encontrar razão
para querer andar com Jesus. Então vamos chegar e dizer assim: eu quero aprender isso que você tem. Eu quero saber isso que você sabe. Porque não sou eu, mas é o Senhor. O que é que precisa ser transformado na tua vida? Eu não sei qual foi a sua experiência nessa semana, mas eu gostaria que você pensasse em pelo menos 2 palavras que você pudesse dizer: olha, eu gostaria de que isso e mais isso fosse corrigido, restaurado. Se você só lembrar de uma, pense em uma. E hoje nós vamos fazer uma experiência. Então, a irmã Cristina vai projetar aqui um QR Code e eu gostaria que você usasse o seu celular agora. Seu celular conectado, vai copiar aqui e você vai receber um link de uma pesquisa. E daqui a pouco essa pesquisa vai aparecer aqui. Seu nome não vai aparecer, só vai aparecer a tua resposta. E qual vai ser a pergunta? Exatamente essa que eu acabei de fazer. Então você vem com a sua câmera, vai fotografar aqui, e no seu celular aqui embaixo vai aparecer um quadradinho, você clica nesse quadradinho e ele vai indicar você para um navegador. Quando você abrir o navegador, então ele vai abrir uma pergunta, e a pergunta é: o que você identifica que precisa ser transformado em tua vida? Então você vai responder, tem espaço para 2 palavras, você pode fazer até uma frase, mas você vai colocar aqui o que você precisa. E eu vou dar uns minutinhos, então você pode colocar uma frase inteira, e depois eu quero mostrar o que vai aparecer aqui. Não vai aparecer teu nome, fique bem tranquilo, bem tranquila, tá bom? Quando você escrever as 2 frases ou palavras, então você clica em enviar. Se para você tiver em inglês, então é só clicar num espaçozinho que está escuro embaixo e que já vai chegar aqui. Olha só, a irmã Cristina já colocou, ele já vai mostrar algumas respostas ali que os irmãos já estão colocando. Essa novidade de vida, ela realmente acontece quando nós identificamos coisas em nós e abrimos mão dessas coisas e dizemos: eu não quero mais viver isso, eu não quero mais experimentar esse tipo de realidade ou situação na minha vida, no meu dia a dia. Então, tá tudo ok com a nossa internet, né? Caso contrário, isso, logo elas vão chegar. Quando identificamos, é como se nós jogássemos na cruz de Cristo e disséssemos: eu não desejo isso, eu não desejo mais essas práticas e eu quero andar na presença do Senhor. Quando você diz isso, então você experimenta o novo do Senhor. É o mortificar a carne para que Cristo Jesus seja visto em você. E às vezes a gente vive algumas experiências que diz: olha, eu preciso deixar que o Senhor Jesus haja em mim para que eu possa viver mais e mais para Ele. Algumas pessoas, às vezes eu digo: não, ele vai aparecer ali. Está pedindo o quê? Ele está aí. Não. Ele vai ter que aparecer aí mesmo. Oi? É só essa. Deixa receber e aí depois a gente segue. Se não chegar, não for, tudo bem. Quando nós identificamos essas questões que precisam ser corrigidas e transformadas, nós olhamos então para alguns desafios do Senhor. Depois a gente volta aqui para a nossa pesquisa. A primeira questão está lá, e quarta-feira nós começamos com os desafios, e hoje nós vamos seguir.
E iniciamos em Mateus capítulo 28, o versículo 18 ao 20, e eu gostaria que os irmãos me ajudassem e lessem junto comigo esse texto. Vamos juntos? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquilo que nós ouvimos da irmã Thalita é obedecer, porque a obediência ela vai fazer com que eu mortifique a carne. Obedecer é um desafio que faz de mim um servo dedicado, um servo fiel, um servo que se entrega. Atos capítulo 1, versículo 4, diz como é que nós vamos fazer. Então, o desafio é fazermos aquilo que o Senhor quer e espera de nós. E como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer de que forma? Vamos olhar para o texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses dois textos são os clássicos no que diz respeito a esse encorajamento a viver esse novo que o Senhor quer de mim e de você. Então, como vivermos isso? De que forma vivermos isso? Deixando que o Senhor me use. E como que Ele vai me usar? Me capacitando, me qualificando. E a primeira maneira para que nós possamos viver isso é confiarmos na autoridade do Senhor. Quando a gente olha para Atos capítulo 1, versículo 8, então ele aqui nos diz que seremos revestidos de poder. E esse poder não é meu, é dele. Quando entendemos esse poder que vem do Senhor, o que acontece? Então eu e você deixamos de fazer com a nossa própria força e agimos de acordo com a vontade e com o querer do próprio Deus, do próprio Pai. É Ele quem nos direciona, é Ele quem nos conduz, é Ele que faz com que, através de nós, coisas diferentes e extraordinárias sejam feitas. Confiar naquele que nos comissiona é saber que Ele me enxerga com um olhar que só Ele enxerga. Às vezes eu relevo algumas imperfeições, algumas falhas, algumas dificuldades do meu caráter que Deus está olhando e dizendo: isso precisa ser lançado fora, isso precisa ser deixado fora. Mas eu fico ali acariciando aquilo, eu fico ali protelando, postergando para cuidar daquilo, para limpar aquela ferida da alma, aquela ferida emocional, e impeço que Deus haja de maneira total e integral na minha vida. Confiar naquele que me comissiona é ter a certeza que Ele tem os melhores planos na minha vida, na sua vida. É confiar que Ele tem planos de paz e não de mal para me dar e te dar um futuro e uma esperança. É ter a certeza que Ele age em mim, através de mim, para que a minha vida, a minha família, aqueles meus amigos, vizinhos, aqueles que trabalham comigo, conheçam Jesus através da minha vida. Confiar naquele que comissiona é ter a certeza que vem da conversão, do encontro que eu tive com Jesus. E por isso eu não tenho como duvidar, porque esse encontro foi autêntico e foi genuíno. Então é importante você ter essa convicção do seu encontro com Jesus. Porque somente quando nós temos um encontro com Ele é que a nossa vida tem a oportunidade de ser transformada. Eu gosto sempre de lembrar alguns exemplos, tais como o da mulher samaritana. Quando ela tem um encontro com Jesus, algo extraordinário de Deus acontece na vida dela. E ela se torna a primeira missionária entre os samaritanos. Então ela desce aquela praça da cidade, ela anuncia Jesus, ela fala de Jesus. E provavelmente fala àqueles homens que andavam com ela nas noites.
Gosto de entender também daquele encontro que Jesus teve, ou melhor, que tiveram com Jesus, quando aqueles homens levam aquela mulher adúltera, e aqueles homens olham para a lei, e eles eram fariseus, e eles então acusam aquela mulher, e eles tinham um olhar também condenatório para Jesus, como se eles fossem juízes de Jesus, e eles dizem: mestre, a lei nos manda que tais mulheres sejam açoitadas em praça pública e que sejam mortas. Com aquela autoridade, aquela empáfia, aquele poder do ego. Aí Jesus continua fazendo o quê? O que ele estava fazendo. O que Jesus fazia? Jesus escrevia na areia. E ali continuou, nem ligando para aquilo que aqueles homens falaram a respeito daquela mulher. Quando Jesus levanta o rosto, Jesus diz: olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. E ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. E ó, cada um foi embora. Então Jesus levanta o rosto, vê aquela mulher talvez ali naquele canto, apavorada, e diz: agora sou eu e o juiz. Agora é que ele me manda mesmo para o fim do abismo. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, o que aconteceu? Não te condenaram? Aí ela disse: não, eu estou aqui, ninguém me jogou pedra ainda, mestre. E Jesus então, com aquela voz de compaixão, de misericórdia, de amor, de graça, diz para aquela mulher aquilo que foi a cura para o coração dela: mulher, nem eu te condeno, então vai e não peques mais. Confiar naquele que nos comissiona é ter a certeza do perdão, é ter a certeza da cura da alma, é ter a certeza que aquele com quem nós nos encontramos, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Amém? É necessário vivermos a salvação como verdadeiros discípulos de Jesus. Se assim não for, não tem como vivermos essa vida. Vamos viver uma eterna incerteza e insegurança. Mas uma terceira característica dessa prática da fé é viver a missão como um estilo de vida. E quando você olha para Mateus capítulo 28, 19, que nós vimos aqui, esse texto vai dizer, olha, Jesus falando com aquelas pessoas, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Podem deixar, queridos, podem deixar. Depois eu vejo as respostas e coloco no grupo, ok? Foi-me dada toda a autoridade. Aqui tem uma questão que é muito, muito séria. Porque Satanás coloca na nossa mente dúvidas a respeito da divindade de Cristo Jesus. Ele quer que nós desconfiemos que Jesus não é Deus, que Jesus era só um espírito iluminado, que Jesus era um grande filósofo. Ele quer colocar na mente da humanidade o entendimento de que Jesus veio só como um grande enviado, mas não como o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que salva, aquele que religa o homem a Deus, aquele que restaura as amarras que Satanás se estabeleceu quando o homem pecou. E vivermos essa novidade de vida como estilo de vida é pegar essa roupa velha, essa roupa do eu, essa roupa da tristeza, da dor, da falta do perdão, da insubmissão, arrancarmos essa roupa, jogarmos fora e vestirmos as roupas do perdão, da bênção, da graça, da reconciliação, da justificação, da redenção. Aleluias! Sim, quando nós vivemos a missão de levarmos a graça salvadora de Cristo Jesus, nós somos os próprios Cristos aqui na terra. Porque o cristão é esse protótipo de Jesus aqui na terra. Então, onde nós estivermos, a presença do Senhor Jesus precisa ser sentida.
Se alguém estava fazendo alguma coisa errada, a hora que a gente chega, parou. Lucas chegou. A gente não pode fazer isso perto dele não, que ele é crente, ele é de Jesus. Ou mesmo que acontece lá no trabalho, que chega assim, Fernanda, é o seguinte, eu estou precisando de uma oração. Mas por quê? Porque identificou Jesus em você. Ou que um vizinho, né, irmã Celeste, um vizinho chega e diz, olha, vem na minha casa, ou eu preciso falar com você. Porque como cristãos nesse mundo corrompido, nós precisamos permitir que as pessoas vejam Jesus em nós. E quando é que isso vai acontecer? Quando revestidos pela graça salvadora, nós temos a vida eterna como um estilo de vida. Então o nosso viver não é como do passado, mas vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na graça, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Viver essa novidade de vida é sim viver como que deixando o velho para trás. Como quando nós tomamos um banho, né? Um dia como o de hoje, assim, um dia quente, né? Você chega em casa e você quer tomar um banho, enfim, aí você põe a mesma roupa que você estava, não é isso? E de preferência a mesma meia, as mesmas roupas de baixo, tudinho. Você tomou um banho, aquele banho cheirosinho, gostosinho, aí você põe toda a roupa de antes, tudo de antes. É isso aí que você faz? É mais ou menos assim, aquela roupa você já não vê mais naquele dia, você já põe lá até no cesto de roupa para lavar. Você quer uma roupa cheirosinha? É isso que Jesus faz conosco. Viver vida cristã como estilo de vida é pegar essa velha natureza. Todas as vezes que Ele revela algo da roupa velha, eu tiro isso aqui e jogo fora e visto a roupa cheirosinha, limpinha, com aquele perfume de amaciante, aquela roupa que está alvinha. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que está colocando em mim. Não sou eu que escolho essa roupa, é Ele que põe. Lucas capítulo 19, o versículo 10, ele fala dessa nova vida, como esse estilo de vida, assim como Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz que nós transbordamos, de que forma? Através do fruto do Espírito. Ele permite que nós vivamos essa nova vida como esse estilo de vida na direção, na graça e no favor de Deus. Lucas 19, versículo 10, você pode ler comigo? Vamos juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos juntos? A melhor forma de vivermos o Evangelho como estilo de vida é deixar transbordar o fruto do Espírito de nós para aqueles que estiverem ao nosso redor. Esse não é o texto de Gálatas 5, 22 fala dessa nova vida e daquilo que nós podemos fazer àqueles que estão ao nosso redor. O que fazemos então? A gente permite que esse eu não nasça em momento algum. O texto diz o seguinte: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aquele que vive esta nova vida como estilo de vida, deixa o fruto do Espírito crescer no seu viver. É necessário entender que nós temos a oportunidade de vivermos uma vida em abundância. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia, esse texto diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós só podemos compartilhar aquilo que temos. Nós só podemos transbordar aquilo que recebemos.
E nós só transbordamos coisas do Espírito se recebermos coisas do Espírito. Então, primeiro, confie naquele que te comissionou. Segundo, viva essa nova vida como estilo de vida. Viva. E terceiro, tenha ousadia de viver aquilo que o Senhor Deus tem te desafiado a viver. Viva com ousadia, com força, com galhardia, como diz o nosso cântico, rompendo em fé, na certeza que é o Senhor que está te conduzindo, não pelas suas forças, como o Senhor Deus diz a Josué, ao povo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se fosse pela força de Moisés, ele jamais poderia ter dito ao povo, marche, e o mar iria se abrir. Vocês acham que ele falaria isso? O exército de Faraó já estava vindo atrás. Mas Deus diz a ele, Moisés, diga ao povo que marche. Isso é ousadia, é convicção, é certeza. O mar ainda estava ali. O mar não tinha se aberto. E quando eles colocam o pé, o mar se abre. Por isso que vivermos novidade de vida, vivermos essa convicção de chamado e missão, esse chamado primordial como estilo de vida, ele demanda de nós ousadia para o viver, ousadia na repreensão do inimigo, ousadia para repreender aquele que vem em nome do inimigo. Às vezes é um amigo, às vezes é um colega, às vezes é um vizinho. Assim como o Senhor fala com Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás. Mas não era Pedro, era a fala de Pedro. Queridos, muitas vezes Deus usa alguém de nosso meio para tentar nos desviar da missão, do chamado. Lembro-me sempre, quando eu estava para iniciar o projeto do Senhor de plantação de igreja lá em Santa Catarina, e então depois ele se tornou meu tesoureiro, mas naquele tempo ele era um ancião, ele olhava para mim, dizendo, coitadinha dela, né, sozinha aqui para plantar essa igreja. Então ele me chamava de irmãzinha. Ele dizia, irmãzinha, veja só, volta para casa. Isso é difícil aqui, irmãzinha, isso é difícil. E eu lembro daquele dia, daquela noite, que eu passei na frente daquele lugar onde antes tinha um salão de cultos. E enquanto olhava aquela fachada, tudo escuro, uma senhora passou e perguntou, vai ter culto aí hoje? E naquela hora Deus disse, eu te quero aqui. E eu então olho para aquela senhora e digo, olha, hoje não, mas daqui uns 30 dias pode voltar, que essa porta vai estar aberta. E o pastor que estava me acompanhando, ele olha e diz, o que foi isso? Eu falei, eu também não sei, mas Deus disse para eu falar isso para ela. Menos de 30 dias eu já estava lá, eu nem tinha mudança, só tinha umas caixas. E cheguei sozinha lá. E esse irmãozinho que estava lá, que ele me chamava de irmãzinha, irmão muito querido, ele viu a dificuldade. E aí ele diz, olha, fecha as tuas caixas e volta. E aí eu disse para ele, irmão, querido, amado, só quando aquele que me mandou vir para cá falar para eu voltar. Porque aquele que me trouxe aqui, ele tem um propósito. Enquanto eu não terminar esse propósito, eu não vou embora. E os irmãos conheceram a igreja que está lá plantada, organizada com a sua liderança. Essa convicção de chamado nós temos que ter, porque senão qualquer vento, o inimigo nos derruba, nos balança. Tinha um irmão lá que ele dizia assim, eu perguntava, e aí irmão, tudo firme? Ele diz, igual palanque no banhado. E eu dizia, não pode ser no palanque no banhado, porque o cristão tem que estar firme em Jesus, o cristão tem que ter convicção de fé, o cristão tem que ter convicção de vida eterna, o cristão precisa saber que quando Jesus voltar, ele está com a malinha dele pronta para ir para o céu. Por isso que essa ousadia tem que ser do Senhor na minha vida, através do seu Espírito. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte, vamos ler juntos? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação.
O sangue de Jesus comprou tua vida? O sangue de Jesus remiu tua alma? O sangue de Jesus te justificou? O sangue de Jesus te purificou? Então diga com autoridade, diga com ousadia, para que o inimigo se bata em retirada, para que o inimigo não encontre nenhuma brecha na tua vida. E se há tempos como esse do jejum, que a gente se santifica, que a gente se quebra diante do Senhor, e a gente diz: Senhor, tire de mim toda brecha, quebre em mim toda ligação que eu ainda possa ter com o inimigo, para que eu possa me santificar, para viver o teu sobrenatural. Amém? Se não for assim, eu vou ficar assim: pois então, irmão Valmir chama para fazer um evangelismo. Eu digo: hoje não, irmão, morrendo de medo que ele me chame de novo. E quando o irmão Valmir chega para uma porta, eu já saio pela outra, porque eu não quero que ele nem olhe para mim, para não lembrar do evangelismo. Não quero ver a irmã Márcia, a irmã Celeste, a irmã Sirlene, que elas vão me chamar para fazer uma visita. Eu caio fora, não é isso? Por quê? Porque falta em mim convicção, falta em mim certeza, falta em mim ousadia. E quando falta, irmãos, não é o Espírito de Deus que habita em nós. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é um espírito de ousadia. Abra sua boca, vamos ler, recitar juntos, 2 Timóteo 1, 7, 8, vamos ler juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Amém? Não se envergonhe. O Espírito que habita em nós é um espírito de ousadia, de libertação. Então a palavra que está em você é a palavra do Senhor. Se aquele que está em nós é mais forte que o que está no mundo, então eu posso dizer: arrependa-se para que a bênção do Senhor se estabeleça na sua vida. Arrependa-se para que haja salvação no seu lar, na sua casa, e que haja salvação no seu trabalho. Eu não posso ter medo de falar disso. Se eu tiver, é porque eu não sou de Jesus. Eu ainda tenho algumas coisinhas aqui, guardadinhas, que eu não deixei que o Espírito de Deus limpasse. E eu fujo de um tempo de jejum e oração, porque eu não quero me confrontar com o espelho da graça, com o espelho da fé, porque esse espelho me mostra quem eu sou. E eu não sou bonita não, irmãos. Eu já disse para alguns irmãos aqui que eu não sou boazinha. Quem é bom em mim é Jesus, Ele que é. E se os irmãos veem alguma graça nessa pessoa que está aqui, é só por causa de Jesus. E todos os dias Ele me quebra e diz: Ronils, corrige esse pensamento, Ronils, corrige esse sentimento, mortifica isso, para que viva Ele e não eu. E eu viva mais e mais nessa ousadia do Senhor. Então, relembrando, como é que eu posso cumprir essa nova vida, essa grande comissão, esse chamado prioritário de Deus na minha vida? Primeiro, confiando naquele que me comissiona. Segundo, vivendo essa nova vida como estilo de vida. Eu preciso me parecer com Jesus. Terceiro, tendo ousadia do Espírito de Deus na minha vida. Quarto, aqui tem uma coisa que, principalmente agora nessa pandemia, surgiu bem forte. É entender a importância da unidade na igreja. A pandemia quebrou uma coisa que já vinha difícil, né? Que é entender o corpo de Cristo. E nós só podemos viver nessa unidade, nessa harmonia, nesse crescimento, uns com os outros. Como diz Provérbios, o ferro afiando o ferro, eu e você aprendendo juntos, você orando por mim e eu orando por você, para crescermos, para desenvolvermos na fé. Então eu preciso entender a importância da igreja nesta unidade do corpo de Cristo, nesta unidade do Espírito. Quando nós olhamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, vamos ler juntos. Aqui a palavra do Senhor nos ensina algumas coisas a respeito dessa unidade. Vamos ler? E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado
O que é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. E ela é edificada comigo e com você. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais o corpo de Cristo é edificado. Depois, quando a gente olha para Efésios capítulo 2, o versículo 17 ao 21, nós podemos encontrar aqui versículos que vão nos ajudar a entender o discipulado como uma tarefa do cristão. Cada um com o seu discípulo, cada um com a missão do discipulado. E quando fazemos assim, há uma integração na igreja. Por quê? Porque nós estamos crescendo, estamos amadurecendo. A maneira de eu e você crescermos espiritualmente é termos filhos espirituais, é fazermos discipulado. Senão nós vamos ser inférteis, não vamos produzir filhos espirituais. E a igreja vai ficando raquítica, vai ficando com raquitismo. Quinto e último, e eu aqui quero já caminhar para o final. Discipular, vida na vida, evangelizar, é tarefa minha e sua. Mas esse versículo final de Mateus 28, o Senhor Jesus diz que nós não estamos sós. Vamos recitar juntos essa última parte do versículo 20? E eu até o fim. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, imagina que coisa especial. O Senhor Jesus dizer que Ele está comigo nessa jornada, até quando Ele voltar. Então eu não preciso ter medo, eu não preciso titubear naquilo que eu tenho para fazer, porque o meu mestre está comigo. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. E a palavra dele de graça e de amor é tão extraordinária que Ele colocou você para me suportar em amor. E esse suporte é aquilo que a gente já viu aqui em outros momentos. Não é suportar dizendo, puxa, não aguento fulano. Não. É aquele suporte que nós fizemos uma dinâmica outro dia, que nós ficamos aqui juntinhos, ombro com ombro. Lembram disso? Ombro com ombro aqui. E tentamos nos mover para dentro, mas não conseguíamos. Por quê? Porque a gente estava firme, colado um no outro. Isso é suportar em amor. Isto é, meu irmão, minha irmã, eu estou junto com você para o que der e vier. A gente segue junto. E se eu cair, você me levanta. Se você cair, eu te levanto. Porque nós temos um só objetivo, nós temos um só propósito. E nós temos um único mestre. Aquele que me ensina é o mesmo que ensina você. Por isso que quando Jesus volta ao céu, Ele diz, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador. Para que Ele lembre a você tudo aquilo que você já aprendeu. E para que Ele ensine coisas novas, revelações novas do Pai ao teu coração. Queridos, eu e você precisamos tomar uma decisão. A decisão de sermos anunciadores de Jesus enquanto andamos. Quando eu estudava e fazia o seminário, uma das professoras disse o seguinte, eu não posso pregar tão longe se eu não anunciar enquanto caminho. Eu não posso pensar em fazer missões lá tão longe, ou na Argentina, ou em Almirante Tamandaré, se eu não começar a fazer aqui. Eu não posso pensar em discipular pessoas se eu não começar a fazer aqui onde eu estou. Eu não posso pensar em fazer pequenos grupos lá em outros lugares se eu não tiver um pequeno grupo, se eu não estiver conectada num pequeno grupo, se eu não estiver vivendo vida discipular. O Senhor Jesus não vem buscar avulsos. E essa é a ideia do mundo. É ter avulsos. Avulso é desconectado de tudo.
de instituições, de igreja, de família. É a desconexão daquilo que nos torna um. O avulso, ele faz o que está na sua cabeça, mas não anda com Jesus. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que em união, juntos, nós crescemos. Sozinhos e isolados, não vamos para lugar nenhum. Algumas pessoas ainda são da história que foi iniciada com a pandemia. Algumas pessoas dizem, olha, a minha igreja é a igreja virtual. Eu adoro e cultuo ao Senhor na minha casa. Eu escolho o menu e eu acho aqui alguns cultos. Se esse culto não está bom, não me agrada, eu já vou para outro culto, eu escolho outro culto. Ah, esse culto já não deu certo, eu vou para outro aqui. E eu fico ali no meu controle tentando achar um menu do meu gosto. Mas eu não me conecto, eu não tenho vínculo. Quando termina ou quando eu acho que já esgotou, eu desligo e sigo a minha vida. Essa não é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua. Quando Ele envia Jesus, Ele envia para nos ligar, para nos unir, para que juntos nós possamos ter uma forma. Temos ali aquela árvore que nós temos ali, ela é um desenho da igreja. Ela vai ser reformulada agora, bem recente. Aquela árvore, no início, ela era bem uns ramos secos. Agora já tem alguns ramos que já estão verdinhos. E já tem outros que já estão ficando bem verdes e floridos. Essa é a igreja. Agora, aquele que é avulso, ele não tem conexão. Ele não prospera. Ele não dá fruto. Por quê? Porque sozinho não tem como germinar, não tem como dar fruto, não tem como ter conexão. A minha oração é que nessa noite você esteja aceitando o desafio de Deus de se conectar a pessoas, de se envolver num relacionamento discipulador, de participar de um pequeno grupo, de desenvolver um discipulado, de estar num discipulado, para que você possa crescer e dar frutos. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça, por favor. Coloque sua vida agora diante do Senhor. Eu quero orar por você. Certamente Deus falou de alguma forma com você. E aquilo que Ele falou, responda a Ele. Dê uma resposta para Ele. Não é para mim essa resposta, é para o Senhor. E que nessa resposta você esteja tomando uma decisão. Uma decisão de se conectar. De se conectar a um pequeno grupo, de se conectar a uma vida discipular, de se conectar a um tempo de aprendizado da palavra, de crescimento e amadurecimento. Senhor, em nome de Jesus, como povo do Senhor, como igreja tua, nós estamos na tua presença, Pai. Clamamos ao Senhor que o Senhor faça em nós a tua vontade, que nos ajude, ó Deus, a vivermos esse chamado primordial como estilo de vida, que nos ajude, ó Deus, a termos convicção desse chamado, que nos ajude, ó Deus, a crermos que o Senhor, aquele que nos comissiona, vai estar conosco, não nos deixa sós. Então, ó Pai, ponha em nós estas convicções e certezas e ajuda-nos, ó Pai, na nossa incredulidade e dá-nos, ó Pai, a certeza e a convicção de que o Senhor é aquele que nos guia, que nos conduz. E Pai, aquilo que o Senhor já tem revelado a nós, nós entregamos no Teu altar. Queremos tirar, ó Deus, essas roupas velhas, essas roupas sujas e vestir os trajes nupciais, os trajes da noiva, os trajes lavados pelo Teu sangue, purificados pelo Senhor. Eu quero isso na minha vida, Pai. Assim como eu oro por esta Tua igreja. Tire aquelas roupas que não são mais da nova criatura e vista-nos. Vista-nos, ó Pai, com as Tuas roupas. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos cantar, nós vamos celebrar. E enquanto cantamos, deixe que o Espírito de Deus ministre ao teu coração. E que realmente você saia daqui hoje, decidido a realmente viver uma nova vida,
transparecer Jesus, ser igual a Jesus, viver com a ousadia do Espírito e a convicção que só o Senhor nos dá. Vamos celebrar?